Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos à igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje temos visitas, estamos muito felizes com vocês aqui. Amém. Como é um culto de oração, hoje eu quis trazer uma logística diferente para o nosso culto. Vamos iniciar com um louvor, para que nós entremos na presença do Senhor. E durante o louvor, quem quiser orar, quem quiser falar com o Senhor, quem quiser só louvar, ou só ficar de olho fechado, fiquem à vontade, vamos entrar na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus.
cada casa, Senhor, em cada coração, Senhor. Ajude as pessoas que estão na rua, Senhor. Nós somos gratos por termos um teto, Senhor, por termos cobertor, por termos comida. Oh, Jesus, toque o coração dos teus filhos que possam ajudar as pessoas que estão na rua, passando frio, Senhor. Vai nos hospitais, Senhor. Cuida daquelas pessoas que estão enfermas, aqueles que não têm mais esperança, Senhor. Aqueles que acham que não podem mais contar contigo, Senhor. Vá nesses lugares e mostre que o Senhor é presente, que o Senhor vai cuidar de cada um dos teus filhos, Senhor. Oh, Jesus, cuida de cada um de nós, Senhor. Entra nos nossos corações, entra nas nossas mentes, Senhor. Cuide das pessoas que estão doentes de mente, Senhor. Oh, Jesus, tanta gente doente, tanta gente que não sabe para onde ir, tanta gente com pensamentos de morte, Senhor. Entra nesses corações, entra nessas mentes, Senhor, com pensamento de vida, com pensamento do teu amor, Senhor. Oh, Jesus, nós te pedimos, Senhor, vem com o teu Espírito, Senhor, tocar cada um de nós, meu Pai. Oh, Jesus, cuida das famílias. Oh, Senhor, cuida da minha família, da família de cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei quais são os pedidos, eu não sei quais são os problemas, as aflições, Senhor. Mas Tu sabe, Tu conhece cada coração, cada casa, cada problema, Senhor. E o Senhor pode entrar, e o Senhor pode chegar com um renovo, Senhor. Oh, Jesus, é isso que te pedimos hoje, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ilumine, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que a Tua palavra cuide de cada um de nós, Senhor. Que a Tua palavra nos desperte. Oh, Senhor, assim como o pastor pregou na semana passada, que a Tua palavra seja uma semente nos nossos corações, Senhor. Que ela cresça, que ela crie raiz, para que nós não nos desviamos, Senhor, do Teu caminho, Senhor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Deus de bondade. Aleluia. Oh, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Estamos mais uma vez na Sua presença, Pai eterno. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Por estarmos com os nossos corações abertos. Por mais uma vez sentirmos o calor do Teu Espírito. Oh, Pai, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas a Sua graça nos alcançou. Oh, aleluia, Jesus. Nós vamos Te apresentar tantos pedidos que foram feitos nessa noite. Quantas pessoas precisam de socorro, precisam de ajuda, precisam de solução, precisam de auxílio, Senhor. E nós estamos aqui como intercessores, Senhor, como pessoas que intercedem por essas pessoas. E nós Te pedimos, Senhor, em favor de tantas pessoas enfermas, de tantas pessoas que precisam hoje de um socorro dentro de uma UTI. Quantas pessoas estão desenganadas pela medicina, mas Tu é o médico dos médicos, e nós cremos na cura, nós cremos no milagre, nós cremos na providência, nós cremos no renovo. Cuida da nossa vizinhança, Jesus. Oh, Pai eterno, nós precisamos de conversão, nós precisamos ver os corações balançados com a Tua presença. Nós temos que ver, Senhor, as pessoas realmente se convertendo, abraçando o Evangelho. Nós Te pedimos, Senhor, que haja conversão, que haja mudança de vida, que haja mudança de pensamento, Senhor. Oh, Jesus, abençoa, Senhor, todos nós que estamos aqui, cada um com uma dificuldade, cada um com um empecilho, cada um com um problema, mas nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos que tudo pode.
visita os nossos corações nesse momento, que nós possamos nos entregar a Ti, Senhor, que nada nos impeça de sentir a Tua presença, que nada nos impeça de ouvir a Tua palavra e guardar ela e praticar ela, Senhor. Oh Jesus, tira toda a frieza, tira toda a preocupação, tira toda a guerra dentro das nossas mentes, Senhor. Nós precisamos realmente sentir a Tua presença, nós precisamos realmente, Senhor, do fogo do Espírito Santo dentro dos nossos corações, e nós te pedimos com fé, Senhor, nós te pedimos com esperança, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento tudo que há de preocupação saia, Senhor, e que nós foquemos em algo no culto. Nós estamos te cultuando, Senhor, nós estamos te cultuando não para pedir, Senhor, não viemos aqui para fazer moeda de troca, mas viemos aqui para te agradecer. Que o nosso culto seja um culto racional de agradecimento, que o nosso culto racional seja um culto de gratidão. Nós somos gratos, Senhor, pela vida, nós somos gratos por estarmos aqui, nós somos gratos pelo fôlego de vida, nós somos gratos pelo Jesus ter morrido na cruz por nós. Senhor, que vitória nós temos, nós somos vitoriosos em Cristo, porque Jesus morreu na cruz por nós. Oh, Jesus amado, que bom nós estamos reunidos orando, te buscando, Senhor, porque enquanto nós estamos te buscando, o inferno não acha bom, o inferno incomoda o inferno, porque nós sabemos, Senhor, que o nosso contato é com o Senhor, nós sabemos que a nossa ligação é com o céu, que é de ruim, tudo que é enviado em um lugar onde não devemos nem estar, mas nós sabemos que Ele se incomoda, porque a morte foi vencida, nós sabemos que as nossas almas pertencem a Jesus, nós sabemos que o sangue foi derramado na cruz, e por isso nós somos vencedores. Oh, aleluia, obrigado, Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por sabermos que nós temos um Pai tão querido que cuida de nós, um Pai que nos ama, um Pai que nos aconselha, um Pai que nos doutrina, porque Ele ama o Filho e por isso Ele corrige. Mas nós sabemos que tudo isso faz parte do plano de salvação das nossas vidas. Oh Jesus, abençoa aquelas pessoas que não puderam hoje estar no culto, e nós vamos apresentar essas pessoas, nós vamos apresentar a Renata, nós vamos apresentar a Júlia, nós vamos apresentar a Maria Eduarda, o Tiago, nós vamos apresentar, Senhor, a Thaís, nós vamos apresentar o Vinícius, nós vamos apresentar a Idalina, nós vamos apresentar a Sueli, nós vamos apresentar a Silene, nós vamos apresentar a Pamela, toda a sua família. Jesus, cuida dessas almas, nós te pedimos com fé, cuida, porque nós amamos o Pai, ama também, e nós cremos, Jesus, que Tu está na vida dessas almas, Senhor, e nós te pedimos com fé, Senhor, nós batemos a Tua porta de misericórdia nesse momento, porque o Senhor falou, está escrito na Sua palavra, que quem bate a porta se abre, quem pede recebe, quem busca encontra, e nós temos fé na conversão, nós temos fé e nós amamos, e por isso continuaremos orando, porque nós cremos, Jesus, abençoa tantas pessoas que queriam estar aqui, e não podem, por um motivo ou por outro, mas nós sabemos que onde está, Senhor, os seus filhos, o Senhor ali está também presente. Abraça essas almas, Senhor, abraça essas almas. Oh, Jesus amado, obrigado por estarmos aqui, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. É Jesus, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa gratidão. Aleluia. Vamos louvar? Vamos louvar. Aleluia.
Senhor, faz tremer o deserto tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tá difícil escolher. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipadora confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Aleluia. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu não te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Amém. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, que a sua voz seja tudo nas nossas vidas. Aleluia, que a sua voz muda a cidade, Senhor. Oh, Jesus amado, obrigado por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a sua voz. Fala conosco, Jesus, fala conosco. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é tudo nas nossas vidas, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao Deus olhar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao Deus
Aleluia. Vamos sentar, vamos sentar. Amém, Senhor. Hoje o áudio é o computador, é o computador. A gente vai tocar esse computador aqui, né? Amém. Todo culto está certinho. Hoje ele está esquentou, né? Hoje, mas tá bom, tá bom. Importante que nós louvamos a Deus, nós oramos, somos felizes por estarmos aqui, por sentirmos a presença do Senhor. É muito importante. E que nada nos distraia, que nada nos distraia, que a presença do Senhor não seja real. Que nós possamos sair daqui alimentados pela palavra, sabendo que o Senhor sempre, sempre estará conosco. Independente da situação, independente da dificuldade que nós passemos, mas aquele que confia no Senhor é todo bom de Senhor, que nunca se dá, mas permanece para sempre. Então vamos ter fé, vamos acreditar. Pode estar difícil. É como terça-feira, graças a Deus tem nos proporcionado um momento de oração. Tem sido tão bom, tão bom. Toda terça-feira a gente fez um grupo no WhatsApp e nossa igreja do WhatsApp é cheia, né? Tem 15, 16 lá. Vai me escolher, vai ver. Vai lá no WhatsApp e graças a Deus, toda terça-feira, às 21 horas, nós fazemos o nosso momento de oração. E o povo ora com fé, e Deus tem ministrado aos nossos corações. Terça-feira a palavra foi sobre Jesus apazigua a tempestade, e nós precisávamos daquela palavra, Deus me visitou muito na pregação daquela palavra, e eu sei que Deus está apaziguando a nossa tempestade. Deus está apaziguando. Vamos continuar tendo fé. Domingo foi uma palavra meio que de correção, a gente não olhar para trás, para deixar esse pecado, não voltar para o Egito e conseguir seguir para Canaã. Então, Deus nos corrige e depois ele falou: eu estou com você, eu estou apaziguando a tempestade. Graças a Deus, as palavras têm se cumprido na nossa vida. Graças a Deus, o Senhor sempre tem falado, e cada palavra uma ligando uma outra. Isso tem sido muito importante. Nós hoje temos visita. Estamos honrados, que vier de longe, viu? Vem lá do Butantã é lá no outro lado da marginal. E hoje, um trânsito. Hoje eu levei 1h30 da Paulista para cá. Tá tudo bem? Então tá bom. Da Paulista para cá dá 1h30. Deu o quê? Lá do Butantã, 1h30, mais ou menos? 1h45. Gilmar está pedindo oração para todos no emprego. Deus abençoe, Gilmar, por estar assistindo, e a gente vai orar na última oração. A gente te apresenta também. E graças a Deus, a live tem sido também algo que tem ajudado muitas pessoas. Tem bastante gente que assiste. Tem live, às vezes, que é pouquinho, dá umas 100 visualizações. Tem live que chega a 1.000, 2.000 visualizações. E a gente agradece por estarem assistindo, ajudando o nosso canal, nas redes sociais da igreja. Agora a gente tem Facebook, você sabia? Você que trate de seguir, Maria. Eu fiz esse... Eu só sigo o Facebook. Então, eu fiz esse Facebook que eu lembrei de você. Eu falei, a Maria não tem Instagram, mas tem Facebook. Eu vou fazer o Facebook. Eu até tenho, mas eu já tenho Facebook. Então você trata de seguir lá no Facebook a página. Eu vou mandar depois, você segue lá. Já mandou. Já mandei? Você já está seguindo? Então tá bom. Então a gente já tem as redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Facebook precisa de seguidor, porque a gente só consegue fazer live no Facebook com 6 seguidores. E depois de um mês de conta. Então vamos correr aí para conseguir seguidor. No YouTube, graças a Deus, a gente já está com 15.519 inscritos. Então já é um pouquinho. E vamos falar do canal do Bruno também, que o Bruno é até famosinho também, tem canal.
tem canal, Deus é abençoado, sempre todo dia uma mensagem de esperança, corrigindo também, levando uma mensagem de fé. E quero convidar, a gente vai iniciar o momento da palavra agora. Vem aqui, Bruno. Você vai pregar para nós hoje. Eu falei que você. Que história é essa aí? Vai, um dos dois, ou o Bruno ou o André. Aqui tem um dos dois. Eu não prego hoje. Nossa, hoje todo mundo travou. Quem? Não nada. Você é pregador, você é cooperador. Aí você vem na minha igreja e eu vou te pregar? Para com isso. O povo aqui já quer domingo eu vou pregar, é ceia. Vem aqui. Estou aqui, na casa sua, rapaz. Então vem aqui. Nosso Bruno Benes, nosso querido amigo, parceiro, irmão de fé mesmo, ali da Igreja Renovadora Cristã, ali na Vila Madalena 7, né? Na Rua Harmonia 670. Manda um abraço para o nosso irmão Sérgio Benes. É uma honra a gente, né, ter essa comunhão, esse carinho pela Renovadora Cristã, são igrejas irmãs que estão unidas em comunhão. Então é uma honra poder participar, poder estar aqui hoje, vocês aqui, nos honrando. E fica à vontade, prega, não tenha medo não, prega a Bíblia, nós falamos de Bíblia. Amém. Aqui, graças a Deus, o povo gosta de Bíblia mesmo, e pregue. A gente sabe que Deus usa a sua boca, e fique à vontade, tá? Não olha nem para o relógio ali, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Deus abençoe. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom, estou honrado de estar aqui. O Renan, além de um irmão, é um grande amigo. É um amigo que o Senhor nos aproximou, mesmo geograficamente estando distantes, né? Não tão próximos. Em São Paulo parece que tudo fica mais longe, né? Por causa do trânsito. Senão, de sábado eu já vim para cá bem mais rápido. Mas louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Renan, pela vida da sua esposa. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que trabalho maravilhoso que vocês têm feito. A gente tem sentido a liberdade do Espírito nesse lugar. E o irmão falou, né? O irmão Bruno é da Renovadora Cristã, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Porque eu sigo a Cristo. Eu acho que muitos se perderam ao longo da caminhada. Muitos se perderam por considerar a placa mais importante do que a causa do Evangelho. E isso, irmãos, é o começo do fim. É o começo do fim. E muitos se perderam. Mas louvado seja Deus, que o Senhor tem despertado crentes, pessoas no Espírito. O Senhor tem despertado o Espírito de irmãos e irmãs para realmente, né, estarem como bocas, né, despertando o povo de Deus para que possam acordar aqueles que porventura estão dormindo. Eu quero rapidamente, irmãos, eu quero contar o meu testemunho. Eu tenho um testemunho rápido que é da minha conversão. Eu nasci na igreja. Eu nasci mesmo. Com 8 anos, 9 anos, eu comecei a dar os primeiros passos na música. E aí, com 10 anos e meio de idade, eu já estava tocando na igreja. Quando chegou na idade de 12 anos, é aquilo, já começou aquela pressão para se batizar. Porque eu estava tocando, então se eu me batizasse, eu ia ter que parar de tocar. Então é aquele mesmo, é meio voluntário, o voluntário obrigatório. E aí acabou, irmãos, que eu fui batizado, mas para falar a verdade, eu não entendia nada, irmãos. Eu não entendia nada. Eu até brinco que o meu sonho, se eu tivesse um sonho, assim, que eu até falava para os irmãos, era o cargo que eu queria na igreja era ser porteiro, para ficar do lado de fora. Irmãos, e eu, assim, por 30 anos da minha vida, por 35 anos da minha vida, eu não fui convertido. Eu falo isso, mas era batizado, irmão, não significa nada. Eu passei, eu posso ter me olhado por fora, mas o meu coração era seco, meu coração não tinha vida. Eu não era convertido. Sentado na igreja, ouvindo a palavra, ou achava que ouvia,
Mas na pandemia, quando as igrejas se fecharam, eu fui para casa e meu coração se abriu para Jesus. E naquele momento, eu não conheci o Jesus que estava numa igreja, eu conheci o Jesus de Deus. Eu conheci o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Mestre, aquele que morreu por nós. E na sala de casa, na sala da minha casa, eu e a minha esposa entregamos a vida para Jesus, de fato. E eu nasci de novo ali. Irmãos, a minha vida mudou. Após o ano de 2020, a minha vida mudou. Eu fui transformado. Realmente, eu sou nova criatura depois disso. A minha esposa, ela acompanhou essa virada de chave na minha vida. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque depois disso, eu volto para o mesmo lugar. Mas eu não volto mais o mesmo. Eu volto para o mesmo lugar, eu sento no mesmo banco, eu toco o mesmo instrumento, mas eu não sou mais o mesmo. E aí, eu acho que o Senhor tem despertado. Né? Eu costumo dizer que o Senhor tem levantado um povo no meio do povo, um remanescente fiel. O apóstolo Paulo fala do remanescente fiel, do Israel espiritual. E o Senhor tem levantado esse remanescente fiel em todos os lugares. Em todos os lugares tem um povo fiel, um remanescente, que tem sido despertado no Espírito, para que possa também ser canal de levar a palavra e um canal de cura na vida dos outros, aqueles que estão enfermos espiritualmente. Irmãos, eu louvo a Deus, porque hoje eu conheço de fato o poder da graça de Deus na minha vida, como me alcançou, um antes viciado, um antes que fazia tudo de errado, tudo de errado. E hoje, convertido e, irmãos, experimentando as delícias perpétuas que tem na presença de Deus. Então, só tenho a agradecer a Deus. Eu sou fruto da transformação, irmãos, da transformação. Para muitos, e talvez para a grande maioria, talvez o período da pandemia guarda recordações tristes. E para mim também, porque todos nós perdemos alguém, se não é familiar, é amigo. Mas na minha vida foi a minha conversão. Então 2020 foi o ano que eu nasci de novo. Louvado seja Deus. Irmãos, vou trazer uma palavra rápida. O Senhor colocou no meu coração, não trouxe nada, mas o Senhor colocou. Eu estava no carro conversando com a minha esposa, e aí quando estávamos orando, o Senhor colocou essa palavra. Ela vai estar em Mateus capítulo 16, Evangelho reportado por Mateus, capítulo 16. E vai ser rápido, irmãos. Mateus 16, irmãos, nós vamos ler a partir do versículo 13, nós vamos ler alguns versículos apenas. Estou acompanhado da minha esposa, a irmã Andréia, tem me ajudado muito. Queria que ela venha aqui falar umas palavras, por favor. A minha esposa, irmãos, eu oro todo dia e agradeço a Deus pela vida dela, Deus, hoje mesmo, porque realmente cumpre a palavra, uma mulher auxiliadora, ela é um suporte na minha vida. Irmãos, o ministério hoje não é mais. Antigamente a gente via isso, Renan. A gente via isso. Talvez as irmãs viam muitos líderes sozinhos. E a esposa era muitas vezes deixada de lado. E a pessoa seguia sozinha. Então, aquele que tinha o ministério, o marido, ele avançava, ele tinha o dom da revelação, o ministério era cooperador, ancião, profeta, semideus, e a esposa ficava numa distância de quilômetros. Ele não podia falar nada do que acontecia ali, era um ambiente de reunião, parecia uma sociedade secreta. E ele ficava sozinho. E muitos caíram, e muitos não aguentaram, e muitos tropeçaram, caíram, e entraram, às vezes, em questões até mentais, porque não suportam. E louvado seja Deus que o Senhor tem levantado hoje o ministério do casal. O ministério não é só do Renan, é ele, a esposa, e eu e a minha esposa, a gente
se completa. Mas, bom, Amém, né, irmãos? Estou muito feliz também de estar aqui hoje e realmente, né, como o meu marido falou, eu também não nasci num berço cristão, mas depois que a gente se casou que eu fui conhecer a igreja evangélica e realmente Deus me chamou, não porque Ele ia, e realmente eu senti um chamado de Deus. Eu até tive uma gravidez que eu perdi um filho e eu entrei numa depressão, assim, estava ficando muito mal. E eu fui num culto, eu ainda não era convertida, e naquele culto foi um pastor fazer uma visita pra gente. O pastor falava: tem alguém muito triste aqui, essa tristeza vai ficar aqui hoje. E na hora eu peguei aquela palavra para mim e falei: é comigo que ele está falando. Mas Deus não nos deixa, né, confundido nem envergonhado. Ele apontou e falou: é com você que eu estou falando. Essa tristeza fica aqui hoje e te falo mais. No começo do próximo ano, você vai ser abençoado. Irmãos, a gente não sabe, né, os planos de Deus. Naquele momento, eu peguei a palavra para mim, mas o que eu peguei para mim foi: Jesus está me chamando. Aqui é o meu lugar e eu preciso me posicionar. E daquele culto em diante, eu comecei a realmente a frequentar a igreja. Realmente eu fui me convertendo. No ano seguinte, fui batizada. Tive o meu filho, realmente em janeiro eu já estava grávida. Mas, como o Bruno falou, a gente ainda não tinha tido aquela conversão de fato. E na pandemia a gente teve realmente no chão da nossa sala, quanto a gente chorou lá, quanto a gente se entregou a Deus, a gente se rendeu. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu venho de um ministério, né, que realmente as mulheres são mais limitadas, né? A gente pode orar, testemunhar, mas tem muitas coisas que ainda são mais fechadas. Mas Deus tem me levantado no meio do povo. Até reunião de mulheres eu já estou fazendo lá. Então, assim, realmente a gente vê o agir de Deus. E a gente precisa entender que cada um de nós tem uma missão. Às vezes não é na frente do povo, mas a gente tem uma missão na nossa casa, a gente tem uma missão com os nossos vizinhos, com a nossa família. Então a gente tem que realmente se posicionar da maneira correta e levar essa palavra, que Jesus morreu por nós. A gente não pode simplesmente ficar sentado sem falar nada, a gente tem que fazer que o povo acorde. A gente tem que realmente levar essa palavra de salvação por onde a gente for e mostrar que a nossa vida foi transformada, o milagre aconteceu, mas está disponível para todos, é para todos. Então eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a oportunidade e Deus seja louvado. Parabéns. Eu falei, era ela. Não tem muito jeito, eu falo alto. Irmãos, Deus abençoe. E louvado seja Deus pela vida da minha esposa, que realmente, irmãos, eu queria muitas vezes ter a calma que ela fala, que ela se expressa. A gente sabe que cada um tem o seu jeito. E eu às vezes sou afoito, mas louvado seja Deus, que o Senhor tem levantado ela e tem levantado ela como uma liderança também da igreja, na área da feminina. Inclusive vai ter o encontro das mulheres. Posso convidar, Renata? Vai fazer o convite, ela não fez. Dia 13 de julho tem o encontro das mulheres, e é interdenominacional. Aliás, pode levar quem você quiser. Tem o encontro das mulheres à tarde, às 3 horas da tarde, lá na Vila Madalena. Depois nós temos culto e ensaio à noite. E quem quiser visitar, bom, eu tenho certeza que estarão em boas mãos, viu? Estarão em boas mãos e são muito. E assim, irmãos, tem que ser levantado com uma força tão grande. Ela falou: ainda só ora, ainda só testemunha, mas eu creio, irmãos, eu creio. O espírito não existe espírito fêmea nem espírito macho. O Senhor, ele se usa de quem Ele quer, e a palavra do Espírito é uma só, e nós estamos no mesmo Espírito. Amém. Irmãos, Mateus 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Depois que a gente terminar a leitura, permanece com a sua Bíblia aberta e vamos ver o que o Senhor nos dá esta noite. Aqui diz, versículo 13, o título aqui na minha Bíblia está A Confissão de Pedro. Na sua versão, às vezes está um pouco diferente. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
estava falando dele mesmo, o título messiânico, que Daniel fala do Filho do Homem. Aí os discípulos responderam. Eu gosto aqui, parece criança, né? Um chuta, é que nem o Enzo, às vezes quando ele não sabe o que responder, ele começa. É aqui, quem foi esse aqui? Moisés, Daniel, e os discípulos estavam assim. E realmente, irmãos, eram crianças espirituais ainda. Eles responderam, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus pergunta a eles, e ele perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, quem Cristo é para você? Parece óbvio essa pergunta. Parece que a gente está fazendo essa pergunta ali. Mas como assim? É claro que Ele é o meu Salvador. Sim. Mas Ele é o seu Senhor. Porque quando a gente fala Senhor Jesus, o que significa o Senhor? Alguém sabe dizer? Enzo, o que significa o Senhor para você? Não sabe? Alguém sabe o que significa o Senhor? O Senhor. Mestre, está lá. Pastor, mestre. Senhor é o que tem o governo sobre você. Quando você fala que Jesus, quando você confessa com a sua boca, né, que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, quer dizer o quê? Que Ele tem o governo sobre você. Ele tem. Jesus, irmãos, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Se você perguntar na rua, Jesus todo mundo conhece. Até o ateu vai conhecer Jesus. Mas você ter Ele como seu Senhor é você falar: Senhor Jesus, o governo da minha vida é teu. Eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Eu me relaciono com quem o Senhor quer que eu me relacione. Dá para entender essa palavra? Porque muitas vezes a gente fala assim: o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele sabe, mas não quer dizer que Ele aprova. Entendeu? O Senhor sabe de tudo, mas Ele aprova tudo? Não. Então, o Senhor está te perguntando hoje aqui: quem Ele é para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para você? Bom, continuemos. Você vai responder essa pergunta ainda. Simão Pedro respondeu. Eu gosto de Pedro, porque Pedro, eu acho que todos nós temos um pouco de Pedro. Né? Tem uma teologia por trás de Pedro. Todos nós temos um pouco. E Pedro, ele respondia de bate-pronto: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui está uma chave. Quando ele fala Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, irmãos, para o judeu, você dizer que Jesus é o Filho de Deus, para eles isso era inadmissível. Então, quando ele fala Tu és o Cristo, és o Filho de Deus, é algo que para eles não estava indo. Por mais que Jesus falava do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai, sempre Jesus se referiu a Deus como Pai. Né? Somente na cruz que ele fala Deus meu, Deus meu. A primeira vez que ele fala Deus meu, foi na cruz, porque ele tinha recebido o pecado e houve a separação do Pai. Mas sempre ele falou Pai. Mas para o judeu, quando ele fala Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que havia de vir, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação ninguém tinha ainda. Ninguém. Ele recebeu essa revelação do próprio Deus, do próprio Pai. E Jesus disse: Bem-aventurado, feliz, né? Feliz és tu, Simão Bar-Jonas. Presta atenção, até esse momento ele se chamava Simão. Até esse momento ele era o Simão. Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção agora, irmãos. Jesus continua: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Entendeu? A revelação de quem Deus é deu uma identidade para ele.
uma identidade que ele não tinha. Ele era Simão. Ele era Simão, filho de Jonas. Ele era conhecido como Simão, pescador, filho de Jonas. Quando ele teve uma revelação de quem Deus era, ele ganha uma identidade nova. Tu és Pedro, que significa o quê? Pedra. Tu és pedra. Jesus quem é? É a rocha. Aqui ele vai continuar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, que no grego é Petros, né? E aí ele fala, sobre esta pedra. Quando Jesus fala sobre essa pedra, não é sobre Pedro, né? Alguns teólogos discutem que é sobre essa revelação que ele teve. Mas irmãos, Jesus é como se falasse sobre esta pedra, sobre mim, sobre esta rocha aqui. Na tradução está tudo Pedro e pedra, parece que é a mesma coisa, mas quando ele fala, tu és Pedro, tu és uma pedra, e eu sou a rocha, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então presta atenção nessa palavra, irmãos. Quando o Senhor fala para ele, você é Pedro, uma revelação de Deus, fez ele ganhar uma identidade nova. Tu és Pedro, tu és pedra. O que quer dizer, irmãos? Jesus falava para ele, você tem a mesma natureza minha, você é um fragmento da rocha, você tem a mesma substância da rocha, você não é a rocha, mas você é pedra, você tem a mesma natureza. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta rocha que é Cristo, a igreja foi edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa é a palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos falar hoje sobre identidade, que é algo que talvez a maioria das pessoas que estão sentadas numa igreja, que estão sentadas numa cadeira, num banco, desconhecem que tem. Quem é você? Depois que você nasceu de novo, depois que você aceitou Jesus, quem é você? Depois que você tem a revelação de Deus, de quem Deus é, e a revelação aqui, quando ele fala Jesus é o Filho de Deus, é a revelação de que você tem um Pai, é uma paternidade, e é uma figura que talvez muitos tenham dificuldade de aceitar. Por quê? Muitos foram feridos por causa de pais, muitos tiveram uma paternidade natural, biológica, talvez um pouco disfuncional nas suas casas. E aí fica difícil ver Deus como uma figura como um pai. Mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é Deus, mas Ele é nosso Pai. E a revelação de que Ele é nosso Pai, e a revelação de que Ele é o Pai do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, e que nós estamos em Cristo, e hoje Ele é o nosso Pai, essa revelação nos dá uma identidade nova. O apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas foram feitas novas. Então, meus irmãos, o Senhor, você sabe quem você é? Você sabe a identidade que você carrega de filho e de filha de Deus? Está escrito no Evangelho de João, palavras do Senhor Jesus, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Tem poder em ser filho de Deus. É inadmissível um filho de Deus se comportar como um escravo. É inadmissível um filho de Deus ficar mendigando coisa para Deus. Você é filho. Você é filha. Amém. Eu vou na casa do meu pai, eu preciso chegar para ele e falar, pai, olha, por favor, será que eu posso abrir a geladeira e pegar uma água? Pai, não, eu estou com muita sede, pai, e faz aquele drama, eu preciso fazer isso? Ou eu falo, pai, o senhor me dá licença que eu vou pegar uma água na geladeira? Eu sou filho,
você é filho. Mas muitas vezes nós estamos lutando para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo. E nós entramos em campanhas, fazemos campanhas de oração. E não está errado, irmão. Se você tem esse costume, faz. Mas será que o Senhor ensinou isso para nós? A fazer barganha com Deus, a fazer campanha, a ficar mendigando coisa. Irmão, sai, você que está aqui, você que está assistindo, sai desse universo, dessa mendicância espiritual, esse pedinte de ficar só, irmãos, me dá. Irmãos, tem coisa que você tem que pedir, interceder, tem coisa que você tem que, irmãos, você tem que acessar, já está disponível para você. Tem coisas que é só você ir lá e pegar, está disponível. Quando você tem a revelação de quem Deus é, você ganha essa nova identidade. Assim como Pedro, você também é fragmento, você tem a mesma natureza de Deus. Hoje nós temos a mesma natureza do que Ele. O nosso espírito nasceu de novo. Nós temos a vida de Deus correndo dentro de nós. Nós não somos, irmãos, nós não somos algo descartável. Nós não somos algo que precisamos ficar mendigando para entrar na presença de Deus. Muitas vezes até nós oramos, Senhor, vamos entrar na Tua presença. Mas a presença de Deus está no seu coração dia e noite. Ela não sai dentro de você. Irmãos, essa palavra é culto de oração. E essa palavra vai te falar. Se você é filho e filha de Deus, tem coisas que você não tem que pedir. Tem coisas que você tem que tomar posse. Você tem que acessar. Eu sei que esse tomar posse parece bem pentecostal. Parece que toma posse, não recebe. Mas é verdade, irmãos. Tem coisas que você tem que tomar posse mesmo. Tem coisas que você, irmãos, o Senhor te deu aqui, fala, eu te darei as chaves do reino. Aqui, irmãos, você vê como a igreja deturpa toda a palavra. A igreja que eu falo é o sistema religioso. Quando fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que você pensa sobre isso? O que você pensa? Porque eu vou te falar o que eu sempre pensei, tá? Que as portas do inferno estavam vindo contra a igreja, e a igreja tinha que ficar trancadinha, fechada, cuidado, o mundo vai entrar na igreja. Cuidado, não fecha as portas, porque o mundo vai entrar. Então, vamos se fechar nesse nosso mundinho. Vamos se fechar, porque o inferno está vindo, ó. Irmãos, quando fala as portas do inferno, não está falando do inferno vir contra a igreja, mas está falando da igreja atacar o inferno, saquear o inferno. Quando ele fala que te dá a chave do reino, para que você acha? A chave do reino abre as portas do inferno. Você entra lá e saqueia, e resgata aqueles que estão lá, e anuncia a palavra para aqueles que estão perdidos. E é isso, irmãos. Mas nós nos fechamos, e pessoas estão morrendo no caminho. Quantos que hoje encontraram você na rua, talvez, e você não falou desse amor, e você não falou de Jesus? Quantos que vão ter em você, talvez, o último estágio antes da morte? Quantos vão ter em você o último empecilho antes de ir para o abismo? Irmãos, você tem a chave do reino. Você que é filho e filha de Deus, o Senhor dá a chave do reino. Essa chave vai abrir todas as portas do inferno e vai te proporcionar e vai te permitir entrar e resgatar aqueles que estão perdidos. O inferno treme para a igreja, irmãos. Não é ao contrário. Não é a igreja que treme para o inferno. Não é. O Senhor nunca falou para você fugir do diabo. Nunca falou para você fugir do diabo. Você resiste. Você resiste e enfrenta. Você não tem que fugir. Crente não foge do diabo, irmãos. Ou alguma coisa está errada, ou você está... Ou alguma coisa... Ou você não entendeu quem você é. Mas quando você entende que você tem a natureza de Deus, que você é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Ah, mas fizeram o trabalho de feitiçaria e bruxaria. O mesmo trabalho que ele teve de fazer, vai ter que depois arcar com as consequências do que ele fez. Horror, irmãos. Qual o medo que a gente tem disso? Hoje até a gente viu, irmão, né, falando, pedindo oração, fizeram trabalho e tal. Irmão, sai disso. Sai disso. O mesmo trabalho que ele tem, irmãos, de fazer, é o mesmo trabalho que ele vai ter que recolher o que ele fez depois. E arcar com as consequências do que ele fez. Porque a cobrança vem e vem alta para eles. Então, irmãos, essa palavra não vai longe.
mas ela está te trazendo quem você é. Primeiro, quem Cristo é para você, quem Jesus é para você, quem Deus é para você. Ele é teu Pai? Ou Ele é um Deus? Ele é um Deus severo? Ele está só esperando você tropeçar para Ele te dar uma rasteira e te derrubar? É isso? Porque às vezes a gente pensa que Deus é assim. Eu tinha essa visão, confesso que eu tinha. Eu via Deus como aquela pessoa que estava te esperando na curva, só no primeiro erro que você tem. Coitado de mim, se ele tivesse bom, eu já não estaria aqui faz tempo. Mas, irmãos, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E Ele é teu Pai. E Jesus é teu irmão mais velho. E você tem um amigo, que é o Espírito Santo. Que família maravilhosa que nós pertencemos. Você precisa de mais alguma coisa? Você tem um pai, você tem um irmão mais velho, você tem um amigo que está 24 horas com você. Você pode deitar na sua cama e falar: Espírito Santo, fala comigo, conversa comigo. Eu vou dormir, mas eu sei que o meu espírito não dorme. Então, enquanto eu estiver dormindo, fala comigo, me traz aquilo, já me prepara para o dia de amanhã. O Senhor é eterno, o Senhor sabe o que vai acontecer de amanhã. Me prepara para o dia de amanhã. Converse com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele está esperando você conversar com Ele. Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. E Ele te ensina em todas as coisas, Ele te faz lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Irmãos, saiba disso. Hoje, o Senhor talvez, se você ainda não conseguiu assumir essa identidade, saiba disso. O Senhor está falando: você é filho e filha de Deus. Não é filha só no papel. Não é filho e filha só no papel. Você é filho na essência, na natureza. Você tem a mesma natureza de Deus. O inferno treme para você. Amém. Saiba disso, o inferno treme para você. Amém. Quando você está passando, aquele que não é, que é do espírito contrário, irmãos, quando você está passando, ele tem que sair da sua frente. Ele tem que sair. Não tema, não tenha medo. O que fizer, não tenha medo. Não tenha medo, saiba. Você é filho e filha de Deus. Ninguém toca no Filho de Deus. Ninguém toca no Filho de Deus. Acho que você não se animou muito com essa palavra. Ninguém toca no Filho de Deus. Não vai tocar na tua vida. Não vai tocar. Você está guardado, você está protegido. Você mora no esconderijo do Altíssimo. A unção do Espírito está sobre você, está sobre a sua vida. Saiba disso, a unção do Espírito que despedaça todo o jugo de Satanás está sobre você. Essa unção te protege, essa unção te capacita, essa unção, irmãos, faz você ser uma testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Essa unção faz com que todos os dardos inflamados do maligno sejam apagados. Eles vêm contra você, mas eles caem por terra, porque você carrega a unção do Santo. Amém. Aleluia. Tem um óleo de alegria sobre você. Ah, meu irmão, minha irmã, se você soubesse quem você é, se você soubesse o poder que você carrega, você não ia se abaixar mais, você não ia mais murmurar desse jeito, você não ia ficar mais na sua casa com medo. Não, você ia se levantar hoje pela fé no nome do Senhor Jesus. Você ia sair, meu irmão, minha irmã, nada poderia te segurar, porque você carrega o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita dentro de você, habita dentro de mim. Nada pode nos deter, enquanto nós estivermos firmados nesta palavra. Nada pode nos deter. Você é, meu irmão, minha irmã, inabalável, porque você está sobre essa rocha. Os seus fundamentos estão nessa rocha que é Cristo. Você está firmado na palavra de Deus. Vai com essa palavra no seu coração. Se até hoje você teve medo, se até hoje você vê as notícias e vê, Cidade Alerta, da Atena, não sei o que, e aquele temor, aquele pânico que entra, vírus que não sei o que está vindo, é outro tipo de vírus, é o dólar que subiu.
subiu. Ah, é o emprego que está... Oh, irmão, para de se preocupar. O seu sustento não vem da terra, o seu sustento vem do céu. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. E como embaixador de Cristo, você não recebe dessa nação, você recebe de uma nação eterna, de um reino eterno. Oh, meu irmão, minha irmã, saiba disso, pode subir, pode mudar, pode fazer, pode acontecer o que for. Você está guardado, você está protegido, mas saiba disso, a falta de consciência de quem você é faz você não usufruir dos benefícios que você tem. Muitos crentes estão se perdendo, muitos crentes estão ficando embaixo da mesa, quando poderiam já estar na mesa, sentados, se alimentando de Cristo. A falta de consciência de quem você é. Vou finalizar isso aqui com um último exemplo. Quando teve quando encerrou o tempo da escravidão nos Estados Unidos, naquele tempo não tinha internet, não tinha celular para comunicar essa notícia. E os senhores aqueles das fazendas, tudo, eles ficaram sabendo disso, que o governo tinha dado essa ordem para encerrar, e aí eles se preocuparam, porque iam ter que começar a custear as pessoas para trabalharem lá. Mas os escravos, eles não tinham acesso às mídias, não sabiam ler, não tinham acesso a jornal, não tinham acesso não existiam meios de comunicação, hoje, como existe hoje. E aí o que os senhores fizeram? Essa história é verídica. O que os senhores fizeram? Falaram assim, bom, a escravidão acabou, mas enquanto eles não souberem que acabou, eles continuam trabalhando como escravos. E eles não falaram. E muitos morreram trabalhando como escravos. Depois de anos e anos que a lei já tinha saído, que já tinha sido abolido, eles continuaram como escravos trabalhando. E hoje, eu vejo isso. Muitos filhos e filhas de Deus ainda como escravos, com cabeça de escravos, com mente de escravos, presos ainda nesse modo de escravo, que tem que implorar, tem que pedir, tem que ficar pedindo, tem coisas que ele não tem acesso, tem coisas, irmão, o conhecimento está chegando, a palavra está chegando, e a palavra está te colocando no lugar de filho. Assume essa identidade de filho que você tem. Para de viver como escravo, porque escravo não entra na terra prometida. Escravo não entra, lembre-se disso, escravo não entra na terra prometida. Uma geração inteira se perdeu no deserto, porque tinha cabeça de escravo. Escravo não entra. Então, hoje, saia daqui como filho e filha do Deus Altíssimo. Como pedra, tendo a mesma natureza de Deus. E saiba isso com as chaves do reino nas suas mãos, para poder resgatar todos aqueles que estão perdidos. Você recebe essa palavra no seu coração? Recebe. Deus abençoe você grandemente. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos felizes com essa palavra? Estamos felizes. Amém. Glória a Deus. Estamos alimentados. Que coisa boa. Ouvir outra pessoa pregar. Estou feliz. E vai ter mais gente pregando, viu? Fiquem tranquilos, né? Glória a Deus. Se Deus quiser, vai ter. E na próxima Andréia, né? Por favor. Não, começar a fazer os cultos aí, a gente lá, vocês virem aqui. Amém. A gente começar a movimentar. De domingo não dá para vocês terem culto em Imbu, né? Eles têm uma igreja em Imbu, então o culto é de domingo. Mas de quinta-feira tá um pouquinho aqui, e a gente cancela o culto aqui para lá, não tem problema. A gente pega os caras aqui e vai para lá. E dia 13, vamos ver. A gente faz uma forcinha de. Então a gente se reúne aqui no domingo à tarde. Qualquer coisa a gente pega os carros e vai. O que você acha, Maria? Vamos? Para Deus nada. Exatamente. Vamos começar a correr trecho, gente. Tem que começar a andar também. Ontem nós estivemos na Igreja Família Unida, do pastor Wagner, que é o pastor que fez a minha consagração pastoral. Glória a Deus. Aqui vai o macarrão.
Foi uma alegria muito grande estar lá, eu estava com saudade dele. Ele é meu pai espiritual. E minha esposa, eles são meus pais espirituais, né? Então, sempre que eu posso, eu estou lá, né? Ó, estou aqui. E se Deus quiser, daqui uns dias ele vai estar pregando aqui pra gente no domingo. Ele comentou comigo, falou, pastor, eu preciso ir lá. O senhor me deixa ir lá? Eu estou pelo amor de Deus. Então, eu tenho o maior prazer de receber ele, com a família dele, a esposa, a filha canta, o pessoal é animado. O culto lá pentecostal mesmo. Glória a Deus. Escutando. Preciso levar o pessoal daqui para conhecer também. Mas estou feliz, estamos felizes pela visita de vocês, pela presença de vocês aqui. E graças a Deus nossa igreja tem sido abençoada. É um povo que ama Deus, que ama a palavra, que ama orar. E graças a Deus eu sou um pastor feliz. Eu sou um pastor feliz. Eu falo de coração, não é hipocrisia aqui, eu para chaleirar um pouco. Não, eu sou um pastor feliz. Porque eu sei que as pessoas que estão junto comigo são pessoas que amam a Jesus. Glória a Deus. Então eu sou feliz por isso. Nós estamos aqui por placa ou para gastar o tempo. Não, estamos aqui porque amam a Jesus. Amém, Isso amém. faz toda a diferença. A gente não vive por religião, a gente vive por Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar para agradecer a Deus. Vamos apresentar a família do Gilmar de oração. Feche os seus olhos nesse momento. Amém, Jesus. Oh Jesus maravilhoso, estamos na sua presença, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos reunidos como família, Jesus. Obrigado pelas orações, obrigado pela ministração da palavra que o Senhor tem dado ao seu servo, ao Senhor Bruno, Senhor, ao cooperador Bruno. Obrigado pela família do Bruno, pela Andréia, pelo filho por estarem aqui junto com a gente. Que alegria isso tem nos proporcionado. Obrigado pela Juliana, pela Alice, pelo Yuri, pela Maria, pela Jéssica e por tantos que assistiram essa live, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós iremos te pedir pelo Gilmar, que pediu oração, que tem fé, Senhor, em ti. Nós te pedimos, ele tem pedido por emprego, por família, Senhor. Aparece na vida do Gilmar, Senhor. Nós te pedimos com fé, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa a vida da sua família, Senhor. Que ele tenha ouvido essa palavra, Senhor, e que ele guarde essa palavra no coração. Senhor, nos dá ousadia para viver, Senhor. Nos dê ousadia para alcançar os milagres que precisamos alcançar, Senhor. Nós somos filhos do Rei. E nós cremos, Senhor. Não vivemos de mendicância, mas nós sabemos que nós podemos tudo em ti, Senhor. Obrigado, Jesus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, pode falar? Posso dar licença? Por favor, Glória a Deus. por gentileza. Veio, né? Tinha que vir. A gente chegou ainda. Oh, Jesus. Assim, gente, boa noite. Boa noite. E, assim, a gente tinha conversado, a Jéssica, né? Pra gente estar trazendo uma palavra hoje. Amém. Glória a Deus. E assim, a gente não foi pego de surpresa, não. Era pra gente parar, tirar o tempo, preparar a palavra, para estar até recebendo, né? Amém. A visita. Mas foi assim, parece que teve alguma ação que a gente nem gosta de achar que tem, mas tem, e que assim, impediu da gente preparar uma palavra. Não só eu, como a Juliana, como a Jéssica, nós chegamos aqui e falamos, não saiu. E foi assim, não foi por falta da gente procurar, porque ficamos ouvindo um louvor. Foi uma coisa assim, a gente procurou, mas não veio. Mas recebemos uma palavra hoje para edificar nossas vidas. E durante a palavra, é assim, tem louvor, mas eu vou até tentar. É pouquinho, mas eu acho que vem de encontro
ao que foi ministrado, da gente tomar a frente, de tomar posse e ter a liberdade, porque nós somos livres, Amém. né? E como Deus é uma aliança com a gente, eu acredito e a gente tem que confiar e crer. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de aliança, que não volta atrás, Deus do meu lar, família e nação, Glória a Deus. Deus do impossível, sempre te seguirei. Aleluia. Hoje livre eu sou, hoje eu tenho uma aliança com Deus. Hoje livre eu sou, hoje eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de aliança, que não volta atrás, Aleluia. Deus do meu lar, família e nação, Deus do impossível, Aleluia. sempre te seguirei. Amém. Hoje livre eu sou, Aleluia. hoje eu tenho uma aliança com Deus. Obrigado, Pai. Hoje livre eu sou, Aleluia. hoje eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Nesse momento, Senhor, de oração, que venha de encontro aos nossos corações, Senhor, e esteja conosco, Senhor, com o Espírito Santo, acendendo, Senhor, a chama do nosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Canta mais vezes, por favor. Né? Do nada, né? Canta aqui, por favor. E tu, Ju? É tia, né? A Ju é nossa nadadora aqui. Nada? Quer falar nada, né? Certeza? Não? Quer? Jéssica? Algum aviso? Culto domingo, nosso culto de ceia, 9h30. Diga. Sábado, organização do bazar. Sábado, organização do bazar. Mais pro finalzinho da tarde. Tá? Façam todas as coisas, tranquilo, almoço, arruma a casa, faxina, o que tiver que fazer. Até para eu também fazer as coisas lá em casa, tudo certinho. Então, a partir das 4 da tarde, o que você acha, Maria? Tranquilo? Que aí a gente já resolve tudo que tem que resolver lá em casa também. E vem pra cá, porque aí a gente abre aqui, coloca as roupas, vai escolher, com calma, tudo certinho. De boa? Tranquilo? Tá. Então, sábado tem esse compromisso do começarmos a organizar o bazar. Domingo, ceia. Terça-feira, nosso culto online, né? Nosso momento de oração. E quinta-feira, se Deus quiser, estamos aqui. Glória a Deus. Ofertas e dízimos, vocês já sabem, não precisa falar. Deus tem nos abençoado grandemente. As contas estão pagas, graças a Glória a Deus. Deus. Chega no começo. Mas vai ter que pagar, já vai começar. A gente já está no início do mês, mas graças a Deus, Deus tem abençoado essa igreja. Amém. Glória a Deus. E nós temos visto o operar de Deus. Deus tem nos surpreendido. Deus tem nos surpreendido. Glória a Deus. Então, às vezes fala,
mas Deus tem nos surpreendido. Amém. Então, sou feliz. Graças a Deus. Vamos estender nossas mãos para Deus nos abençoar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz.